Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos a mais esse encontro com a Palavra de Deus. E o Senhor hoje Ele quer fazer maravilhas no nosso coração. E Deus abençoe você que escolheu estar nesse momento na presença do Senhor, ouvindo e meditando a sua palavra. Que o Senhor Ele possa nos abençoar nesse dia e trazer no nosso coração todos os efeitos que essa palavra vai produzir nas nossas vidas. Então já te convido aí para aquele lugar mais tranquilo, onde você possa estar em sintonia com a palavra de Deus, no silêncio, na calmaria. Peça ao Senhor Jesus que te encaminhe, que te dê forças para tirar esses minutos com a palavra de Deus, porque será muito produtivo. A palavra que nós vamos meditar hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Então nós vamos invocar o Espírito Santo para nos iluminar e nos dar a sabedoria necessária para discernir o que o Senhor hoje quer falar no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu ao romper da manhã a fim de contratar operários para sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e enviou-os para sua vinha. Cerca da 3ª hora, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça, sem fazer nada. Disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e eu vos darei o justo salário. Eles foram. À 6ª hora saiu de novo, e igualmente pela 9ª hora, e fez o mesmo. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: Por que estáis o dia todo aí sem fazer nada? Eles responderam: É porque ninguém nos contratou. Disse-lhe ele: Então, ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao feitor: Chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da 10ª hora e receberam cada qual 1 denário. Chegando por sua vez os primeiros, julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada qual 1 denário. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Os últimos só trabalharam 1 hora, e deste tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, observou a um deles e disse-lhes: Meu amigo, não te faço injustiça. Não contrataste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura, vês com maus olhos que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, se você sentir necessidade, você pode estar pausando esse vídeo e relendo novamente esse texto. Um texto um pouquinho extenso, mas um texto que tem um valor grandioso para nós nos dias de hoje. O texto fala que o dono da vinha, ele sai ele próprio, pessoalmente, para contratar funcionários para trabalhar na sua vinha. E essa parábola é uma parábola contada por Jesus aos seus discípulos. Jesus ele usava de parábolas para explicar como era o reino dos céus. E aqui ele conta essa parábola, falando desse dono da vinha, que ele próprio saiu para contratar funcionários para trabalhar na sua vinha. E ele sai logo pela manhã, depois ele sai 9 horas, depois ele sai outros momentos também do dia,
para chamar funcionários para trabalhar na sua vinha. E aqui o texto é claro quando fala que ele contrata um valor. Ele oferece um valor pelo dia do trabalho daqueles funcionários. Preço justo para que eles pudessem trabalhar na sua vinha. Mas aquele patrão, aquele dono da vinha, que corre ele próprio para chamar os funcionários, ele tem compaixão de outras pessoas também que estão ali na volta do dia sem ser chamados. Ele chama aqueles primeiros, depois ele volta a ver outros também que precisavam ser chamados, ele chama também. E até a última hora do dia ele ainda está chamando e enviando para trabalhar na sua vinha. Quando chega o momento de fazer o pagamento para aqueles funcionários, a dinâmica do reino dos céus, que Jesus ele quer explicar aqui, é uma dinâmica totalmente diferente da dinâmica dos homens, daquilo que a gente entende por certo. Ao invés daquele patrão ele chamar primeiro aqueles que começaram primeiro o serviço na vinha, ele começa a chamar pelos últimos, aqueles que trabalharam apenas 1 hora. E aqueles funcionários que tiveram o dia inteiro de trabalho, no sol, no calor, eles começam a murmurar contra o patrão, porque eles achavam que eles mereciam ganhar mais do que aqueles que trabalharam menos. E Jesus ele dá uma explicação totalmente adversa daquilo que é o nosso entendimento, daquilo que é o nosso humanismo nos leva a achar. Não seremos recompensados da maneira que a gente pensa que merece. O Senhor ele chama cada qual na hora que quer, no tempo que quer. Ele é incansável no chamamento para o trabalho da sua vinha. Mas ele também é generoso para fazer aquilo que ele quer. O Senhor ele nos recompensa da maneira que ele quer. E muitas vezes o nosso coração humano ele é limitado. O nosso coração não consegue ver como Deus vê. O nosso coração ele nos leva a achar que devemos tirar vantagem. Muitas vezes temos dificuldades de ver o Senhor sendo bom também para com os outros. Somos egoístas, com o coração endurecido. E assim como esse povo aqui começa a murmurar contra o patrão, muitas vezes também nós somos murmuradores contra o Senhor. O Senhor que chama cada qual como Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. E Ele dá a recompensa de acordo com o seu desejo, de acordo com a sua vontade. Queremos muitas vezes achar que já estamos fazendo muito para o serviço do Senhor e muitas vezes ficamos muito preocupados com as bênçãos que recaem na vida dos nossos irmãos, nas bênçãos que muitas vezes, às vezes, demora a cair nas nossas vidas. Murmuramos contra Deus. Não temos a paciência de esperar aquilo que o Senhor, Ele tem como recompensa para cada um de nós. E muitas vezes a inveja, a ira, a murmuração toma conta do nosso coração. Isso nos impede de ver as bênçãos de Deus cair nas nossas vidas. Aqui nesse texto nós vemos um dono de uma vinha generoso, que ele próprio sai a chamar. O Senhor está sempre nos chamando. Chama uns por primeiro, outros que muitas vezes ainda não tinham ouvido ninguém chamar, o Senhor chama também. Todos nós somos valiosos. Todos nós temos o nosso valor para estar trabalhando no reino de Deus, para estar trabalhando na vinha do Senhor. Mas para isso é preciso que a gente seja sempre atento, com o nosso coração aberto, cada um fazendo a sua parte e deixando o Senhor fazer a parte dele. O Senhor ele não desiste de cada um de nós e Ele tem um chamado para cada um. Nesse mês das vocações, que o Senhor nos dê um coração também generoso, assim como o dele, incansável,
não quer ninguém perdido, não quer ninguém desperdiçado. Ele nos chama. E Ele nos chama, Ele nos acolhe e Ele nos recompensa. E a palavra termina falando que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor hoje, Ele nos chama e Ele também nos escolhe. Que possamos fazer jus a esse chamado, que possamos ter o nosso coração livre de todo e qualquer impedimento, de todo e qualquer sentimento que nos afaste da presença de Deus, de todo qualquer sentimento que nos faça sentir algo mal pelos nossos irmãos, um sentimento de querer levar vantagem, de querer ser recompensado. O Senhor nos recompensará sim, no tempo certo e na hora certa. E não temas em ser chamado por último, porque os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Não temas em ouvir o chamado do Senhor. Nesse momento você pode estar pedindo ao Senhor que venha ao seu encontro das suas fraquezas, da dureza do coração. Vem, Senhor, ao nosso encontro, nos faça discernir todas as coisas, não da nossa maneira limitada de pensar, mas que possamos, Senhor, a cada dia imitar os seus passos, imitar os seus pensamentos, que possamos a cada dia estar com o nosso coração aberto, atentos ao chamado do Senhor. O Senhor, Ele tem um chamado especial para cada um de nós. Mas para isso, é preciso que nós estejamos atentos, com os nossos ouvidos bem abertos e os nossos olhares fixos no Senhor, porque Ele sai a cada dia a nos chamar e a nos enviar. E você pode estar agradecendo também ao Senhor nesse momento. Agradeça ao Senhor por essa palavra. Agradeça ao Senhor que vai abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos discernir qual a verdadeira vontade do Pai para as nossas vidas, para que o nosso coração esteja sempre aberto ao chamado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não desiste de nos chamar. O Senhor sai à nossa procura, nos chamando, nos enviando, porque todos têm um lugar especial na vinha do Senhor. Todos têm o seu lugar e todos serão recompensados de acordo com a vontade do Pai. Que possamos a cada dia discernir essa palavra, que possamos a cada dia entender a vontade do Senhor nas nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, é muito bom estar na presença do Senhor. Não temas a ouvir o chamado do Senhor. Não temas a assumir uma missão. Não temas em assumir a sua missão de batizado. O Senhor, Ele nos chama a cada dia. E na vinha do Senhor tem espaço para todos que têm um coração aberto. Fiquem atentos, o Senhor nos chama a caminhar junto com Ele e a trabalhar na sua vinha. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Abra o seu coração, porque o Senhor hoje escolhe você. Escolhe a cada um de nós. Ele tem um chamado especial para cada um de nós. E Ele quer nos recompensar de acordo com a sua vontade. Que possamos a cada dia fazer a vontade do Senhor, ouvindo o seu chamado e colocando em prática a sua palavra, nos dedicando ao amor ao próximo e ao serviço àquilo que o Senhor nos chama. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.